Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui com um vídeo hoje voltado para todos aqueles que estão se preparando aí no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, ou aqueles que estão se preparando para passar no Enem, no vestibular, ou até mesmo para um concurso. Vamos começar esse vídeo já com uma pergunta para você. Você se considera hoje aluno ou estudante? E aí, o que você acha que você é? O que você pensa que você é? Um aluno ou estudante? Se você não sabe se definir nesse momento, não tem problema, fica comigo até o final, que aí sim você vai conseguir, né, definir se você é aluno ou estudante. Vou passar as características de aluno e de estudante, e as vantagens e as desvantagens de ser um ou outro. Então vamos começar aqui com o que é ser aluno. Aluno é todo aquele que vai na escola, é todo aquele que frequenta uma universidade, é todo aquele que, né, lê um livro. Isso é um aluno. Quais são as características do termo aluno? Vamos pegar a sala de aula. Quando você chega na escola, você entra, senta na sala de aula ali, o professor chega para fazer a explicação, para explicar o conteúdo, passar as atividades, e ali você está ouvindo o professor, escutando o que o professor faz, que o professor fala sobre o conteúdo, você e os seus colegas. Então, nesse caso, como todos estão prestando atenção no professor, fazendo as atividades que o professor passou ou não fazendo, né? Isso aí é ser aluno. Beleza, então o aluno é aquele que assiste às aulas, é aquele que lê, aquele que ouve o que o professor explica. Isso é ser aluno. Aluno é coletivo, ele pode ser coletivo. Aluno é quando você está estudando em grupo, quando você fala, vou montar um grupo de estudos, criar um grupo de estudo com meus amigos, com meus colegas aqui para estudar um conteúdo. Isso não é grupo de estudo, isso é um grupo de alunos. Por quê? Caso quando você vai estudar com outra pessoa, com mais de uma pessoa junto com você, ele é coletivo. E estudar não é coletivo. Estudar é um ato individual de cada um. Outra diferença importante entre aluno e estudante é que ser aluno é algo passivo. Eu não falei que quando você vai para a escola, senta ali e ouve o professor, a explicação do professor, quem está agindo, quem está tendo a ação naquele momento é o professor que está explicando. O professor já conhece aquele conteúdo, aquele assunto, por isso que ele está te explicando. Você, como você só está ouvindo, prestando atenção, você acha que você está aprendendo, mas não, você está ali aprendendo minimamente o que o professor explica, podendo inclusive no dia posterior não lembrar mais do que o professor falou no dia anterior, do que ele tratou, do que ele explicou. Então, ser aluno é algo passivo, e ser estudante já é algo ativo. Agora aqui começa as diferenças mesmo que vão determinar se você é aluno ou estudante. A partir de agora você vai conseguir aí, né, mudar a sua perspectiva. Você já viu que aluno parece que não é muito legal a questão, tá? Né, coletivo, você apenas assiste, aprende pouco, tá? E o que é, qual a principal diferença aí entre o aluno e o estudante? Quando o professor está explicando, por exemplo, o aluno é aquele que apenas ouve, escuta, presta atenção, olha para o professor. Quando está lendo um artigo, um livro, o aluno é aquele que apenas pega ali o livro, passa o olho, muitas vezes grifa alguma coisinha e vai lendo, né, esporadicamente ali os capítulos. Agora já o estudante, ele vai fazer o quê? O estudante, além de ouvir o que o professor está falando, ele vai fazer anotações, ele vai pegar o seu caderno e fazer anotações das ideias que o professor vai falando, dos principais temas, dos principais tópicos, dos assuntos que estão sendo abordados ali, quando o professor dá ênfase a determinados temas, para depois ele fazer, né, um aprofundamento disso em casa. Então, o estudante é aquele que anota, é aquele que ao fazer uma leitura de um texto, grifa, faz anotações na lateral do livro, quando desceu, ou vai fazer um resumo ali no caderno. Isso é um estudante. O aluno apenas escuta, apenas vê o professor explicar, apenas lê e não, né, faz anotações, não escreve nada, não faz resumos. Então isso
é um aluno. Se você apenas escuta, se você apenas passa o olho nas palavras, se você apenas lê, você está aprendendo quase nada, muito pouco, porque são processos basicamente que vão gastar pouca energia e tudo que você lê, que você ouve ali, vai ficar na sua memória de curto prazo. E em poucas horas você vai perder e não vai conseguir mais lembrar de nada. Agora, a partir do momento que você passa a ser ativo no momento do processo de ensino-aprendizado, que você escuta o professor explicando o conteúdo e faz as suas anotações, tá? As suas anotações, elas são importantes. Suas anotações são individuais, porque muitas vezes, se alguém pegar a sua anotação, ele não vai conseguir entender o que você está tentando ali explicar para você mesmo. Agora, quando você faz a sua anotação, você já vai, mediante a explicação que o professor fez, você vai conseguir fazer uma linkagem entre as ideias que você anotou ali e todo o contexto do que foi explicado. Então, é muito importante, né, durante o processo de ensino-aprendizado, que você seja um estudante e não um aluno, que você seja ativo, que você crie resumos, que você, além de ouvir o que o professor explica, faça as suas anotações, escreva. E a escrita, galera, é importante o seguinte: a escrita tem que ser manuscrita, tá? Eu vejo muitas vezes no dia a dia, eu passo alguma coisa na lousa ali, algum pequeno desenho, algum pequeno resumo, um pequeno mapa conceitual ali ou tópicos apenas na lousa, para explicar para os alunos o que os alunos fazem. Eu falo alunos porque é o termo mesmo. Os alunos vão lá e tiram foto e colocam, deixam ali a foto no celular, né? Se você tirou a foto, você pegou e essa foi para a memória de quem? Foi para a memória do celular e não para a sua memória. Agora, o estudante, mesmo ele tendo o celular, em vez de ele ir lá e tirar uma foto, ele vai anotar no seu caderno o que eu tentei explicar, os tópicos que eu passei, e a partir daquelas anotações em casa, ele pode pegar a apostila, o livro e fazer o aprofundamento daqueles tópicos, daqueles assuntos que foram explicados. Então, daí ser determinante em você ser aluno ou você ser estudante. Então, nesse momento, você já sabe o que é um aluno, quais são os passos que um aluno faz e quais são os passos do estudante, quais são as vantagens e as desvantagens de ambos, tá? Então, a partir de agora, você já consegue, né, determinar, se classificar em aluno e estudante. Como que você tem agido no seu dia a dia na escola? Você tem sido aluno? Você tem chegado, ido para a escola todos os dias, escutado o professor, conversado, lido, né? Tem feito apenas isso? Ou você tem sido um estudante, além de escutar o que o professor fala, além de escutar as explicações, tem anotado, tem feito resumos, tem lido os livros, a apostila, tem pesquisado, indo procurando outros horizontes sobre o assunto. E se você estiver sendo aluno no momento, é só mudar a sua ação no seu dia a dia, que você vai deixar de ser um aluno e passar a ser um estudante, e vai ter muito mais êxito, né, no seu processo de ensino-aprendizado. Coloca nos comentários aí o que você tem sido até o momento, como você tem se comportado, se você tem sido aluno ou estudante, e faça o teste. Faça o teste. Se você tem sido aluno, faça o teste, coloque em prática aí o que eu falei. Em vez de apenas escutar o professor, faça anotações, em vez de apenas ler e grifar um texto, um assunto, né, faça resumos, faça mapas conceituais, pesquise aquele tema, além da apostila do livro que você tem. Em vez de você tirar foto do que o professor passou na lousa, anote com a sua escrita, manuscritamente, a lápis ou a caneta aí no seu caderno, que você vai ver que você vai passar a dominar os assuntos que você está estudando com maior facilidade. Uma outra dica, né, crucial, que diferencia aluno e estudante é o seguinte: o aluno, ele tenta apenas, né, assimilar passivamente aquele conhecimento que o professor passa. Ele não quer passar aquilo adiante. Já o estudante não. Ele vai estudar como se ele tivesse, né, se preparando para ensinar posteriormente a outras pessoas. Então, o estudante é aquele que geralmente ajuda os colegas, ajuda a tirar dúvida dos colegas, interage com o professor quando está tendo a explicação de algum tema. Então, passe a fazer isso.
passe a estudar e se preparar como se você tivesse que explicar para alguém. Isso é uma outra situação que você estará, então, ao caminho de se tornar um estudante e aprender mais. Porque o professor, como eu disse, se ele está te explicando, é porque ele sabe aquele conteúdo. E quando ele está explicando, tem alguma pergunta, algum questionamento, nem sempre ele vai saber tudo. Então, o professor vai estar sempre aprendendo quando ele está te ensinando. Se você apenas fica assimilando, né, passivamente, como se fosse uma antena absorvendo, uma esponja absorvendo a água ao seu meio, tá? Você nunca vai evoluir a sua questão do seu aprendizado. Então, a partir de hoje, passe a estudar e a se preparar, a entender um determinado assunto como se você fosse explicar para alguém. Isso é importantíssimo para o seu processo de ensino-aprendizado. Um outro problema é que aluno geralmente pensa que estudar é para tirar nota. Não, estudar não é só para tirar nota, é principalmente para aprender, para entender como a vida, como a natureza funciona, como a história funciona. Então, estudar não é para tirar nota, tá? Então, esse é um outro fator importante. Você estuda para aprender como o universo funciona, como a vida funciona, como o seu corpo funciona, como a história política do mundo, né, caminha. Então isso é importante, é outro ponto-chave que diferencia aluno de estudante, tá? Então beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo aqui no canal. E coloca aí, se você quer que eu fale sobre algum outro tema, coloque aí nos comentários também. Forte abraço e até o próximo vídeo.